Olá! Estamos aqui em mais um encontro, uma live do nosso curso Alfabetização em Dados, oferecido como curso de extensão e de divulgação científica e cultural na plataforma Digital Plural UFABC. Esse curso faz parte do nosso projeto Plataforma Digital Plural, Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. E ele é organizado junto com uma estudante da pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação, que se chama Mariana Fernandes e está comigo, né? Eu sou a professora Andréa Paula, orientadora dela, está comigo aqui na terceira live que nós estamos fazendo. E hoje a gente vai tratar da unidade 2 do nosso curso. Eu vou chamar a Mariana para ela apresentar também o nosso convidado de hoje. Oi, gente. Hoje estou animadíssima, ansiosíssima para essa live. É nossa terceira live e a gente trouxe um convidado muito especial, muito importante o que ele fez aqui e o que ele vai contar, explicar para a gente o que ele fez. É, eu sou aluna do mestrado da Federal da ABC, já fiz a minha graduação lá, já passei por esses tempos árduos da Federal e agora eu estou aqui no mestrado e nesse caminho aí de graduação, trabalho, me apaixonei por dados e estou aqui passando a palavra de dados, né, para frente. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa live da Unidade 2, a gente falou na última live de Big Data, hoje a gente vai falar sobre análise de dados e nada melhor do que ver na prática o que é uma análise de dados para vocês aplicarem aí na vida de vocês, na escola, no condomínio, onde vocês quiserem, dá para vocês usarem um pouquinho que o Matheus vai explicar para a gente. Então, o Matheus Cruz, ele é mestrando em Economia Política Mundial, bacharel em Ciências e Humanidades e bacharel em Ciências Econômicas, essas formações duplas que a Federal nos permite. É também educador popular e membro do coletivo Negro Vozes, que é o tema de hoje. Então, o Matheus e o coletivo, né? O Matheus é um dos organizadores desse coletivo. Em 2020, eles fizeram uma cartilha racial da UFABC. Então, eles fizeram um estudo, uma análise de dados, para, a partir do perfil discente da graduação, da graduação da faculdade, né, a partir do perfil discente, e fizeram também um trabalho com as entidades estudantis. E ele vai contar um pouco mais para a gente. Mas, Matheus, primeiro se apresenta aí. Olá, Mari, olá a todos. Eu acho que. Tá me ouvindo, Mari? Tá ok? Sucesso. A Mari já me apresentou, estou na FABC desde 2015, me formei em Economia, formei em Humanidades, estamos aí um pouco em Políticas Públicas, falta pouco também, e agora estou no mestrado em Economia Política Mundial. E é isso, sou membro do coletivo Negro Vozes e do coletivo Prisma. E aí, esse ano de 2020, a gente produziu, a partir de materiais que a gente colheu e diversas informações, a gente viu a necessidade de criar a cartilha racial da FABC. E é isso, teve um movimento grande entre os alunos, né? Eu entrei em contato com a cartilha a partir do depoimento dos alunos que fazem parte da Axis, né? Que é o Centro Esportivo da Federal. Então, alguns amigos meus, eu participei do vôlei da Federal, joguei vôlei pela faculdade. Então, esse era meu meio na faculdade. E aí, depois do fim da graduação, ainda meus amigos falaram um pouco como é ser negro, como é ser preto dentro da Federal da ABC e nos esportes. Então, o que eu achei muito interessante é que vocês fizeram uma análise de dados e também trouxeram esse lado empático de as pessoas, né, caracterizando, né, as pessoas falando como que foi a experiência delas sendo negras, pretas, participando de entidades. Então, isso foi também um ponto muito especial, além da análise que vocês fizeram, tá? Parabéns pelo trabalho, começando assim, dando parabéns. Quando a gente conversou, você falou, foi uma coisa simples, assim, não é simples, e eu acho que a professora aqui, como orientadora de inovação, pesquisadora da área de inovação social, pode falar um pouco mais como que é esse lado de a gente fazer uma melhoria no nosso dia a dia, que às vezes a gente acha que não é uma coisa gigantesca, mas traz uma informação, uma divulgação importante da nossa realidade. Então, parabéns primeiramente pelo trabalho que vocês fizeram.
foi muito importante e é muito necessário nesse momento que estamos vivendo, viu? Viu, Matheus? É uma felicidade para a gente ter você aqui. Eu queria dizer para você, como professora que trabalha há 10 anos na UFABC, que a gente só tem visto ano a ano se ampliar a quantidade de pessoas negras na universidade, graças às políticas de cotas, graças a toda a luta do movimento negro, dos coletivos que tem, né, que vocês protagonizam na universidade. E a gente torce muito por isso, trabalha muito por isso. Então, eu falo assim de coração, né, para você, para Mari, porque há 30 anos atrás, quando eu entrei na universidade, na sala de aula tinha ainda poucas mulheres e menos ainda pessoas negras, certo? E hoje, quando eu entro na sala de aula como professora, seja na graduação ou na pós, e vejo que tem bastante pessoas, mas menos ainda do que deveria ter, entendeu? A gente percebe que a nossa luta continua e vocês que são das novas gerações, né? Eu falo assim, já vou poder me aposentar há alguns anos e vocês que vão estar ocupando. Tem gente que fala que a gente não vai se aposentar mais, mas vocês que estarão ocupando esses espaços, né? Resultado de todas essas lutas dos movimentos sociais nessas décadas. Então, a gente parabeniza vocês e coloca aí, faz perguntas, né? Coloca assim, como que a análise de dados, como que a organização de dados, né, sobre a situação da população negra no Brasil, e particularmente no ensino universitário, pode contribuir para fazer novas políticas públicas, para organizar, como se fala, o espaço, né, para que haja menos desigualdades no espaço educacional, no âmbito das profissões. Então, esse que é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, né, Mari? Você tem alguma questão específica aí para começar para jogar para o Matheus? Ou ele vai dar uma geral? Não, então, eu tenho aqui um ponto para a gente começar, né? Porque o que a gente vai falar aqui? A gente está falando de alfabetização em dados, o pessoal vai falar, putz, mas eu não sei fazer isso, tipo, como que eu faço uma análise de dados? Então, eu queria começar que o Matheus contasse para a gente como que ele se interessou, como que ele chegou na ideia de fazer essa cartilha, quais conhecimentos levaram ele a poder construir esse material. Então, essa um pouco dessa contextualização de como você chegou nesse material, Matheus, seria muito importante aqui para o pessoal. Mari, tá certo. Eu vou iniciar então um pouco contando como foi minha trajetória na FABC, né? Eu participei de um projeto de indicadores de vulnerabilidades sociais, que olhava a região metropolitana de São Paulo, os indicadores de vulnerabilidade, através de um projeto de extensão. E aí eu fui monitor desse projeto, fui bolsista e aprendi muito com a professora Mônica, que foi uma das minhas orientadoras durante a graduação, sobre o censo, sobre o IBGE e a importância desses dados para isso, para a gente entender um pouco da realidade. Entendendo que os dados às vezes vai ser uma forma da gente olhar uma realidade social, né? Nem sempre vai ser a melhor forma, tem diversos mecanismos, né, de pesquisa, de metodologia, de procedimento para a gente olhar, mas eles vão ser uma peça muito importante enquanto método quantitativo de olhar uma determinada realidade, de pensar um indicador social, né? E é o que esse indicador social ele reflete uma situação local, uma realidade social, né? E aí, nesse projeto, eu entrei em 2015, participei em 2016, 2017, foram por 2 anos. Me abriu um pouco o mundo de dados, né? E aí veio aquele medo antes de participar do projeto, assim, entrei na graduação super leigo de computador, dados, essas informações todas não são fáceis para a gente, né, lidar, mas são importantíssimas para a gente compreender a realidade de onde a gente está, até mesmo quem somos nós nesse mundaréu de informações que a gente tem, né? E aí, utilizando essas experiências dentro da graduação, e as experiências do coletivo levaram assim junto um coletivo, né, que é um trabalho coletivo, apesar de estar um pouco à frente da cartilha racial, a gente pensar o nosso espaço aqui e agora, né? Eu estou na FABC, o coletivo está intrinsecamente ligado à FABC.
o que que a gente pode pensar a população preta na FABC, os pretos, pardos, indígenas, quem eles são, né? E quais as condições que estão dadas. E isso tudo a gente consegue ver através dos dados, né? Uma forma pequena, não única, de informar, né? De falar assim, olha, temos situações muito críticas aqui e ali que influenciam, determinam as condições sociais dos pretos, pardos, indígenas de estarem na universidade, né? Porque uma coisa é você conseguir entrar, você ter as cotas. Outra coisa é você conseguir vivenciar, permanecer, aproveitar. Esses detalhes são essenciais, né? As cotas elas deixam você entrar, mas é a estrutura da faculdade que vai determinar como é que você vai vivenciar essa universidade. E aí, pensando nisso, a gente falou assim: vamos pegar os dados que a gente tem, as informações, tentar formalizar um pouco para a gente debater em cada espaço que a gente tiver o que a gente faz para melhorar isso, né? O ano passado, Mari, saiu um número muito bom, que é também falando de dados, e acho que é um dos dados que é um dos mais fáceis e mais importantes da gente divulgar, que é o censo do IBGE, né? E aí, o ano passado, o IBGE soltou, ou IPEA, desculpa, agora eu posso estar enganado, mas que 54% das universidades, os estudantes das universidades públicas, 54% deles eram pretos e pardos, né? E aí a gente olha, nossa gente, mas na minha sala de aula teve matéria que só tinha eu e mais um ou dois. Será mesmo que essa é a minha realidade? E aí, em vários momentos da graduação, a gente questiona isso aqui na UFABC. E aí, vamos ver se isso é real? E aí é isso, a gente olhou os dados para comprovar. Poxa, a realidade do Brasil não é das universidades públicas no Brasil não contempla a realidade da UFABC. A gente está abaixo de uma média, né? A gente tem menos de 30% de alunos pretos no grupo de pretos, pardos e indígenas. E aí isso foi importantíssimo para a gente olhar e falar assim, a gente precisa trabalhar isso aqui nessa realidade social. E aí começou o nosso trabalho com os dados. Sim, sensacional. E assim, eu fiz até uma colinha aqui, ó, pra gente falar um pouco dessa cartilha, né? Então, assim, a cartilha vocês elaboraram com duas metodologias diferentes. Uma é essa que você falou, que é a avaliação do perfil discente da graduação de 2019. E aí, é exatamente isso, né? A população que se reconhece socialmente como branca é 63%. De 10 mil alunos que responderam, 63% se reconhece como branco. E aí, mostra essa discrepância, né? Que a gente tem que, quando você fala do estudo que foi feito pelo IBGE e IPEA, versus a realidade da federal. Então, mostra realmente, né, que quando você olha para o lado, putz, não faz sentido esse estudo global, né, estudo global, estudo do Brasil, com a visão federal. Então, você comprovou uma coisa que era sentida na prática, né? É isso. Certo? É, pode falar. Ia Certo. E falar uma aí, coisa. eu vou falar então da segunda metodologia que você também utilizou, que foi a Uhum. entrevista com as entidades, tá? Então, aqui só para a gente entender como que foi, como que vocês organizaram essa cartilha, e a gente entra um pouco mais no detalhe como que vocês fizeram a análise. Então, você fez uma análise do perfil discente, né? Vocês fizeram como coletivo, e a segunda parte foi a entrevista com as entidades. E aí foram 21 entidades que responderam, 1.126 membros responderam, total, sendo 120 pretos, uma proporção de 10 para 1. Então, a cada 10 pessoas, uma é negra. E aí, essas entidades que responderam são esportivas, culturais, técnicas, empreendedores representativas. E aí, o que eu achei mais legal, você fez uma distribuição, né? Mostrar que na entidade esportiva tem a maior parte dos negros, 18%, e na entidade técnica, poucos negros, 6%. Então, assim, esse é um contexto um pouco que vocês mostraram nessa cartilha. Eu trouxe alguns dados que eu achei mais importante, né, que eu achei que me saltaram os olhos, assim. E aí eu queria entender com você, vou separar aqui, tá, para a gente começar primeiro com o perfil discente, como que vocês começaram esse estudo? E aí, partir do zero, eu tive ideia, e aí, como que é? Porque no nosso curso, quando a gente fala em alfabetização em dados, a gente colocou lá uma metodologia, algumas coisas para as pessoas seguirem, né? Lógico que não é preto no branco,
mas a gente tem essa ordem que a gente segue para conseguir acessar os dados. A gente acha que é só pegar os dados e fazer análise, mas tem antes muita coisa que a gente pensa, certo? Aí eu queria saber de você o que você fez antes até chegar nos dados e aonde você encontrou esses dados. Certo, Mari. Acho uma coisa muito interessante de falar é que para a gente chegar num material final, teve várias etapas e procedimentos que foram essenciais para isso, né? E aí olhar o nosso objeto, a observação do objeto de estudo, que era entender raça no contexto da FABC, né? E aí, como a gente compreende, a cartilha, querendo ou não, ela trabalha diversos temas, né? Ela é um material amplo, que dá para a gente pegar cada coisa e debulhar em vários outros procedimentos, né? Como a gente entende a questão de participação dos pretos e pardos nas entidades, como é que elas estão estruturadas, como elas estão possíveis de acesso para os estudantes pretos e pardos, como elas entendem a necessidade de trabalhar a questão racial. Isso tudo influi nesse diagnóstico grande, né? E aí a gente precisa adotou só uma observação inicial que era ver os grupos de pretos, pardos e amarelos e brancos, como eles estão distribuídos nas entidades. E aí a gente soltou um formulário, ele estava disponível para as entidades. O legal é que a maioria das entidades responderam, assim, os coordenadores executivos, digamos, das entidades, eles que responderam os dados. Então, talvez a gente possa estudar melhor e ver um viés, assim, eles consultaram os próprios discentes que participavam dessas entidades, né, e os membros se autodeclararam, né, e aí, então a gente tem uma observação direta, né. Cada entidade foi responsável por entender a questão da raça dentro da sua organização. E aí é importante, né? A entidade teve, já antes mesmo de sair o resultado da pesquisa, ou dessa amostra, a entidade mesmo já olhou para si nesse processo de pesquisa inicial, de ver como é que ela estava organizada. Cadê os pretos na minha entidade, né? Quantos eles são, né? E aí não é uma coisa assim para acusar, nossa, aquela entidade tem menos, aquela entidade tem mais. Não, era uma coisa para a gente visualizar cada organização, né? E as entidades são um processo muito importante para a gente entender. A gente não vive só de aula na FABC, né? A gente é extensão, pesquisa, ensino, e todas as entidades colaboram para esse eixo estudantil, né? Para esse eixo da universidade. As entidades técnicas no ensino, na pesquisa, as entidades esportivas na extensão. E o que os pretos e pardos conseguem participar disso tudo? E aí olhar esses dados das entidades foi muito importante. Olha que interessante essa comparação que você me fez. Eu fiquei por um tempo me questionando assim, gente, por que isso, né? E aí, será que tem travas maiores nas entidades técnicas que impedem os pretos e pardos de estarem lá? Como o inglês, como o processo seletivo, né? Traz várias indagações. Será que os esportes facilitam uma questão de horários? Pode ser um ponto, né? Para participar dos para participar das atividades esportivas é mais fácil do que participar de umas entidades técnicas? Como é que elas se organizam, né? E, Matheus, eu vou te interromper rapidinho, porque acho que essas perguntas que você está fazendo é o primeiro ponto de fazer uma análise de dados. Tudo bem que aqui a gente está falando a partir de uma análise que você fez, você está se questionando, mas se a gente quisesse partir, a partir dessa análise que você fez por uma outra, você está formulando hipóteses. Então, o primeiro passo é a gente começar a formular hipóteses. O que eu quero desses dados? Eu tenho a hipótese que existe uma discrepância. E aí eu vou atrás dos dados para validar ou não essa hipótese. Então, esse é o primeiro passo. Então, é isso mesmo, essas perguntas que você faz, que a gente se questiona, esse agente questionador que você que levou a essas ações, é o primeiro passo de uma análise de dados bem feita. Viu, Mari e Matheus? Eu também queria aproveitar, né, que a gente está falando aqui desses passos, ensinando para o pessoal, né, com a colaboração do Matheus, como coletar e analisar dados, perguntar para o Matheus o seguinte, porque para vocês que são do coletivo, alguns termos
vocês têm uma visualização, alguns conceitos e termos, vocês têm uma visualização muito evidente do que eles são para vocês. Mas as pessoas se perguntam, né, quando a gente trabalha esse eixo das relações étnico-raciais, as pessoas se perguntam, qual que é a diferença da pessoa se autodeclarar ou dela ser reconhecida por outro? Essa é a primeira pergunta, porque isso vai gerar dados diferentes, né? Quem se autodeclarou e quem foi reconhecido, por exemplo, pelo dirigente da entidade como uma pessoa negra, entendeu, Matheus? Esse é o primeiro ponto. É uma diferença de concepção, como a Mari falou, para elaborar a hipótese. O segundo ponto, Matheus, para você falar aqui para a gente, são essas categorias que vêm do censo do IBGE e que são muito problematizadas. Por exemplo, essa ideia de pardo, preto, negro, entendeu? Essa diferença entre esses termos. Dentro das discussões de relações étnico-raciais, a gente observa que não há um consenso sobre esses termos, né? Tem gente que não quer se declarar como parda, prefere se autodeclarar como negra. Tem gente que acha que é melhor se declarar como preto, outros acham que é ofensivo. Então, explica para a gente como que na análise de dados vocês explicam para as pessoas o que significa essa classificação e como vocês chegaram mais ou menos num estabelecimento dessa classificação para os estudos de vocês, por favor. E antes de você responder, Matheus, aqui já tem o pessoal comentando, ó, o João Pedro falou assim, importante tratar de análise de dados na prática, apoiando a produção de materiais como essa cartilha. O Davi falou assim, a live que a gente ama, olha os fãs aí. O Everton disse, Matheus sempre arrasando. Então é tudo para te animar, para você responder essas perguntas difíceis agora. Bacana. Falando um pouco então dessa autodeclaração, muito obrigado para todo mundo, né, que está assistindo a live e que está colaborando nesse processo. Autodeclaração, a princípio a gente, com as entidades que vieram declarar, a gente falava assim, vamos seguir um princípio básico comum, que é o que o IBGE nos informa de pretos, pardos, indígenas e amarelos, né? Então, o interessante foi, será que, um questionamento meu durante o processo, será que depois no resultado final das entidades vai destoar muito o que a gente tem dos dados do perfil discente, né? Porque a gente fez as duas pesquisas, com as entidades e com o perfil discente. Será que a gente vai entender que mais pessoas pretas e pardas participam das entidades do que a gente tem na FABC? Não foi essa a realidade. Então, confirmou uma hipótese que a gente estava prevendo. As entidades têm menos pretos e pardos e indígenas do que o perfil discente. Isso já era de se esperar. E aí, para as entidades, a gente, no formulário, colocamos a ideia de pretos, pardos e indígenas é para ser seguida como o IBGE fala, para padronizar essas informações. E aí, os coordenadores de cada entidade que indicou, eles mesmos fizeram esse procedimento de repassar aos indivíduos as questões de pretos, pardos e indígenas, quem é compreendido por cada categoria pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Às vezes a gente fala nas siglas e acaba esquecendo. E aí os próprios membros dessas entidades responderam. E aí o legal foi que a maioria das entidades respondeu. Assim, num corpo de 25 entidades, a gente teve 21 respostas, né? 21 entidades que responderam. Então a gente conseguiu, nos dois, ter um número muito bom, enquanto a amostra total, né? Tanto o perfil discente de 2019, quanto o questionário, a partir de um formulário que a gente soltou para as entidades responderem. Então, o princípio básico para as pessoas compreenderem pretos indígenas foi o que o IBGE falava, né? E a gente colocou dentro do formulário um trechinho explicando, né, como o IBGE classificava. Eu achei muito legal isso que o Matheus explicou, porque mostra como uma coleta de dados não é aleatória, né? Como você tem que já organizar as perguntas e explicar o que é a classificação para as pessoas poderem responder concordando ou não com aquela classificação e depois você ter uma sistematização que seja
passível de compreensão, de crítica. Muito bom. Mari, o que mais que tem aí? Ó, o Wesley está falando aqui. Legal como uma análise de dados leva à formulação de várias outras hipóteses e a outros possíveis projetos. Então, o Matheus pode falar disso também, né? Pode falar, a partir desses dados, além da cartilha, que outras hipóteses e que outros projetos surgiram, né? Que vocês fizeram ou têm em mente, estão fazendo. Certo. Uma coisa interessante de olhar na segunda parte da cartilha é quando a gente olhou primeiro as entidades, né? A cartilha está organizada mostrando os dados das entidades. No segundo momento, o perfil discente. E aí a gente tem lá os dados, por exemplo, de aprendizado de língua. E aí tem uma diferença muito emblemática nos dados informando que os brancos e amarelos se sentem satisfeitos ou perfeitamente satisfeitos com o nível de outros idiomas que eles possuem além do português. Quando a gente olha da realidade dos pretos e pardos e indígenas na UFABC, já não é a mesma coisa. Já não se sentem satisfeitos ou não têm a segunda língua. E isso é um importante marcador para diversas atividades de entidades técnicas, entidades que envolvem ensino, né? Experiências com consultoria, né? Como a gente se organiza. E aí, como é que está organizado os processos seletivos que os estudantes conseguem imergir, na verdade, nas entidades, né? Então, você tem um limite ali. Se você tem uma entidade que trabalha com muito material em inglês e não tem uma estrutura que traduz esse material todo, os estudantes pretos e pardos que não têm esse nível de outro idioma já vão se sentir excluídos, né? Dependendo do horário, a gente se tornou corriqueiro na faculdade falar, dependendo do horário, certas atividades não vão ter público. E aí, outra informação importante que a cartilha traz, o que ela revela para a gente? Os pretos e pardos moram mais distante da universidade do que os brancos e amarelos e permanecem menos em quantidade de horas do que os brancos e amarelos, né? Já que moram mais longe. Isso é significativo também para a gente pensar. Questão, transporte, fretado da FBC, tempo que eu vou fazer uma reunião, uma atividade que vai agregar mais a população preta e parda, né? Os negros e pardos. Então, surgiu várias problemáticas a partir de um dado. A questão da moradia. Nossa, a questão da moradia acho que é uma das mais interessantes dos dados também. Assim, quem mora próximo à universidade? Que tipo de moradia? Então, ali está mostrando que os pretos e pardos têm uma vulnerabilidade maior nas condições de moradia, porque dependem de pagar aluguel, dependem da renda, bolsa socioeconômica, dependem mais do que os brancos e amarelos. Moram em ocupações, né? Ocupações, moradias irregulares, ocupações também. Eles são a maior parte, né, dos moradores desse tipo de moradia. Então também tem esse ponto, né? Eu achei realmente esse dado bem impressionante, viu? E outra coisa, né, que esse ponto que o Matheus levantou e a Mariana está ressaltando aqui, coloca a necessidade da gente pensar em políticas para ter moradia estudantil. Ou seja, a cartilha ela já traz subsídios enquanto dados para ter mais demandas, mais reivindicações, mais projetos por parte dos coletivos, né, seja do movimento negro, ou as entidades do movimento estudantil, ou dos outros coletivos, né, dos outros movimentos sociais, para dizer, olha, é uma necessidade real ter moradia estudantil que a nossa universidade não tem. Então, olha como é importante, né? Às vezes a cartilha não tinha esse objetivo direto, mas acaba sendo indiretamente dados para esse tipo de apontamento e de reivindicação também. Sim, e eu ia até ressaltar um ponto que você falou antes, Matheus, que foi o ponto do idioma. É uma coisa que a gente, como estudante, a gente percebe isso. Eu estou no mestrado de Engenharia e Gestão da Inovação, uma das matérias foi totalmente em inglês, e assim, isso é segregador. E aí eu tenho também amigos que fazem ciência da computação, e eles já me relataram, putz, é difícil, porque às vezes eu vejo que o meu colega do lado, ele não entende, ele não consegue ler um artigo, e ciência da computação é uma matéria que tem muita coisa em inglês. Aqui, quando a gente fala de dados,
Muitos, é só a gente ver os vídeos a maioria dos vídeos que foram colocados no curso são vídeos em inglês. Então, assim, a gente, quanto que isso também segrega as pessoas, né? Então, a sua cartilha também mostra essa necessidade de ter cursos de línguas estrangeiras, programas igual foram Ciências Sem Fronteiras, mas que tenham essa parte de ensinar o idioma, né? Então, várias problemáticas, né, perante as ciências, mas que não consegue, às vezes, ser inclusivo nesse ponto, mas a gente ter alunos ter espaços que os alunos consigam trocar e aprender outros idiomas, que isso também é impeditivo. Eu achei também esse dado muito, muito interessante, se você quiser falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele mostra bastante a discrepância que existe, né? É isso, Mari. Uma coisa inicial é que a gente olhar assim, os pretos e pardos são menos de 30% da universidade, né? A gente já parte desse princípio que é complicado, sendo que a gente, olha, a gente já tem as cotas, a gente imaginaria que teria 50% no mínimo, né? Já vê que não é real. E aí a gente vai olhar esses indicadores, vamos pegar o indicador de moradia. Poxa, os negros não conseguem ter uma moradia próxima, de condições razoáveis do que os brancos e amarelos. Tem maior moradia irregular, dependem mais do aluguel, condição de formação, outra língua. Poxa, mais uma vez, os negros não conseguem, dentro da universidade, acessar diversos cursos, disciplinas, conteúdos, porque estão em outra língua e não tem uma estrutura que favorece isso. Condição de transporte, né? Os negros moram mais longe, condições de permanência na universidade. Então, são produzidos diversos indicadores que falam, poxa, esses 30% vivenciam muito menos a universidade do que a outra. Além de serem um menor número na universidade, tem uma presença muito menor ainda, né? Ou seja, ele não consegue, às vezes, nem ir para a aula, porque é fadado dessas dificuldades sociais que impedem seu desenvolvimento estudantil, seu desenvolvimento em aproveitar a universidade. E os dados estão mostrando isso, né, claramente, com a questão de moradia, de tempo, e a do idioma, assim, é uma das coisas que a gente consegue resolver enquanto universidade. Olha o nosso tamanho, né? Dá para a gente dar um Sim. gás nisso. Mas E o quanto para que isso não reflete na presença de negros, pretos e pardos na frente técnica, né, nas entidades técnicas, porque aí as coisas começam a se comunicar quando a gente começa a olhar os dados e olhar com mais carinho, né? Então, essas conexões aí. Matheus, eu acho que a gente falou bastante, falou da cartilha, assim, a gente falou da hipótese que levou, né, você e o coletivo a chegarem nessa cartilha, que foi o estudo do IBGE, olhar para o lado, né, o teste do pescoço que a gente fala, né? Quando a gente está no ambiente, a gente faz o teste do pescoço para ver quantos negros, pardos, como que é o público que está ali do nosso lado. E esse teste a gente pode fazer dentro da universidade, no nosso trabalho, em festas que a gente vai, em restaurantes. Então, essas hipóteses levaram você a falar, putz, tem alguma coisa aqui que a gente pode investigar. E aí você foi atrás dos dados, certo? Tipo, você coletou alguns dados através das entrevistas, mas também você pegou os dados que a faculdade levanta, certo? Conta um pouquinho aí como foi essa busca pelos dados e a facilidade de acessar esses dados. Viu, Matheus? E aí já emendo aqui a pergunta que o Wesley fez. A cartilha e seus resultados chegaram a ser apresentados, discutidos com algum conselho ou pró-reitoria da UFABC? Então, emendando nessa pergunta que a Mari fez, né, dos dados que você foi atrás, o Wesley pergunta se eles foram discutidos, debatidos dentro das instâncias da nossa própria universidade. tá certo. Respondendo uma pergunta, tentar seguir uma ordem, né? Respondendo a pergunta da Mari. Mari, acho que um ponto importante é como é que esses dados estavam disponíveis para mim, enquanto pesquisador, né? Aí a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional é responsável por esse microdados. Ela solta anualmente esses dados em forma de planilha no seu site, né? No site da universidade, e eles estão localizados pelo Excel, mas dá para acessar por outros mecanismos também, CSV, e aí pelo Excel.
A maioria dos procedimentos foi realmente pelo Excel que eu fiz, de trabalhar com essas informações, né? Sim, aí só Vendo, para a gente falar no contexto do curso, aí quando a gente está falando assim, os dados a gente pode trabalhar no Excel, LibreOffice, né? Quando a gente fala de open source, é importante falar que a gente não está falando de Big Data aqui, é só frisar, a gente não está falando de Big Data, são dados que a gente consegue trabalhar com essas ferramentas, tá? Então, essa é um ponto da análise de dados, são coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia com as ferramentas que a gente tem em mãos, sem precisar de programação, enfim, criação de modelos, algoritmos. Então, é só para frisar, Matheus, desculpa te interromper, mas é que é para pontuar no nosso curso de alfabetização, tá? é isso, Mari. Essa facilidade com esses dados surgiram porque eles estão numa linguagem mais disponível, né? De fácil acesso e compreensão também. É, como outros dados, se fosse um dado nacional, talvez teria um pouco uma dificuldade maior dependendo de como ele está disponível para mim, né? Se fosse um dado que eu fosse buscar diretamente no Ministério da Educação, né? Por exemplo, essa questão de olhar a FABC e olhar as outras universidades públicas e moradias, a partir da cartilha fomenta essa questão que a professora Andrea falou. Ah, será que as outras universidades com moradia têm participados maiores? Talvez seja uma influência. Isso aí eu precisaria buscar em outra fonte, né? Não a que eu busquei. Por quê? Porque o meu objeto era menor, era só a FABC, né? A minha amostra era aquela. Então, como ele estava disponível, facilitou a minha análise desses dados. Também durante a análise de dados, o que foi importante? A divisão dos grupos, a escolha dessa divisão, porque se eu tivesse olhado para o número total, estaria vendo coisas diferentes, teria informações diferentes, né? Mas como eu dividi em grupos, os brancos e amarelos, pretos, pardos e indígenas, e as variáveis que eu utilizei para os indicadores, por exemplo, é o que a gente tinha falado da questão dos filhos, né? Filhos em idade até 6 anos, em idade pré-escolar. Quando a gente olha uma média, assim, acho que são 2, 3%, 2, 3% no total de 100% de discentes da FABC é pouco. Agora, quando a gente olha os dados para os que são 4% de discentes que possuem filhos em idade pré-escolar, num grupo que é 25%, é muita coisa. Já num grupo de brancos e amarelos, que possuem filho em idade pré-escolar é 2%. 2% num grupo de 63% não é a mesma coisa do que num grupo de 24 ter 4% de discentes com filho em idade pré-escolar, né? Então, como eu escolho as minhas variáveis nessa análise de dados, também foi importante durante o processo para a formulação dos indicadores, ou pensar as políticas públicas dentro da universidade, né? Aí o que a gente vê? Os discentes em pretos, pardos e indígenas têm uma população maior de filhos em idade pré-escolar do que a população branca. Se a gente tivesse colocado os dois grupos num mesmo eixo, seria um número pequeno. Né? O que é 3% no universo de 100? Agora, o universo de 4% no universo de 24 é muita coisa. Né? Então, essa análise constituiu, facilitou a partir do momento que os dados estavam mais. A linguagem dos dados disponíveis estavam mais claras, né? Para a escolha das variáveis, né? E se respondendo um pouco da pergunta do Wesley, se a cartilha chegou a alguma pró-reitoria. Chegou, a gente. Uma coisa importante também, que a gente fez a cartilha, logo depois a gente enviou a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas, PROAP. E aí, mais uma coisa, a cartilha não estava possível e já estava sendo um pouco excludente porque ela não estava disponível em áudio. Ou seja, já gravamos, está disponível para quem tem a sua visão comprometida em audiodescrição, né? A gente descreve por 2 horas a cartilha e também descrevemos em forma de texto, usando outras linguagens, para que a cartilha seja compreendida
para quem tiver dificuldades visuais de enxergar a cartilha, né? Então, trabalhar com esse quesito em dados também é importante, né? A linguagem que a gente utiliza interfere na linguagem que a gente quer comunicar ao maior número de pessoas possíveis. Viu, Matheus? Eu achei muito legal que você falou das variáveis, porque isso dá oportunidade para a gente falar daquele conceito de interseccionalidade, né, que coloca o cruzamento da categoria étnico-racial com o cruzamento da categoria de gênero, de condição socioeconômica, geracional, que entra a questão da idade. Então, olha só quanta coisa que a gente gostaria de perguntar para você, que daria para fazer várias outras lives, né? Que a gente espera que você venha mais vezes para a gente debulhar essa cartilha aí e a continuidade desses estudos. Mas eu não posso deixar de pedir, né, nós aqui, eu e a Mari, como mulheres, já que você puxou a questão dos filhos, que você falasse, por exemplo, da situação da mulher negra. Porque a gente sabe, a partir desse conceito de interseccionalidade, que mesmo dentro do grupo étnico-racial das pessoas negras, as mulheres negras ainda têm uma condição menos privilegiada do que os homens negros. E você falou das pessoas com deficiência também. Então, como que isso aparece na cartilha? Fala para a gente, por favor. Eu ia falar, eu acho que uma coisa importante é que esse material, juntando as mulheres negras, dá quase uma segunda cartilha, né? De tão informação que a gente tem. Gente, é isso aí que a gente está falando, para já fazer a segunda cartilha e vir aqui divulgar, gravar. Exato, eu acho que uma coisa importante em entender dessas figuras quando a gente olha a questão de renda e trabalho, né, também. Tem uma, tem uma parte da cartilha que lá expõe a questão de onde vem a fonte de sustento dos discentes. E aí a maioria dos discentes, enquanto pretos e pardos, enquanto tem a sua renda própria, seja trabalho formal, informal, estágio, ou bolsa socioeconômica. Essa população e a questão do gênero de mulheres e homens discentes, elas se aproximam, né? Quando a gente olha a população também dos filhos, a população de homens e mulheres também se aproximam, mas apesar de configurar tanto as mulheres brancas como os homens, quanto as mulheres pretas, elas são a maioria nesse grupo de 4, 6, 2% que tem filhos em idade pré-escolar, né? A questão da idade também é importante, que a gente não colocou na cartilha, porque cabe uma segunda cartilha, mas assim, o deslocamento é muito Segunda nítido, não, assim. agora já é terceira cartilha, você já viu? Já tem a segunda, agora já tem a terceira. É verdade. O deslocamento, assim, nossa, da idade é uma coisa assim, impressionante. O eixo, né? O eixo que você tem os brancos e amarelos entrando na universidade com 17, 16, né, 18 anos, a população preta e parda já distancia, né? Já tem uma idade maior, se forma num período maior. Uma coisa engraçada talvez não seja a palavra para falar, mas interessante é que quando a gente olha a questão do deslocamento, os estudantes, a maioria dos estudantes pretos e pardos tem, como eu já falei, a tendência de morar mais longe. Só que quando a gente compara dos brancos e amarelos e pretos e pardos que moram longe, a questão do CR não é afetada. Então a população é afetada no modo geral, por diversas dificuldades. Agora, quando a gente compara essas duas populações que moram distante, dois grupos, né? Brancos e amarelos, pretos, pardos e indígenas, não significam que os pretos, pardos e indígenas vão ter um CR menor, ou as mulheres têm um CR menor que os homens. Nada, não. Isso poderia ser para uma próxima cartilha, uma questão a indagar. Mesmo com todas as dificuldades e os impactos, o CR das pessoas pretas e pardas caem menos ou com uma suavidade maior do que o CR de grupos de brancos e amarelos quando tem uma dificuldade maior com transporte, com questões de moradia.
principalmente com questão de tempo para chegar na FABC, né? Essa é importante. A gente está em uma região metropolitana, mas não é fácil se locomover pelo ABC, né? Viu, Matheus? E além disso, é importante a gente juntar com esses dados quantitativos que vocês levantaram, os dados qualitativos. Porque eu lembrei, por exemplo, que numa aula da disciplina lá que eu dou, não lembro se foi de identidade e cultura, provavelmente foi essa, ou de estrutura e dinâmica social. Mas eu lembro muito bem de um estudante negro que falou que ele sofria, por exemplo, abordagem policial, dependendo da hora que ele tivesse chegando em casa ou saindo de casa para ir para a universidade e que ele tinha que convencer essas pessoas que ele era estudante. Então, a questão da violência também, né? Dependendo de onde as pessoas moram, de vir da periferia para ir para o centro, porque a universidade se situa em regiões centrais. Tudo isso também são obstáculos para a população negra, que sofrem esse tipo de preconceito, né? Relacionado à violência policial. Então, eu lembrei disso quando você estava falando, porque além da questão da distância do tempo, tem a questão do risco. Como que vocês conseguiram levantar isso? Aí também tem aqui, ó, o João Pedro falando, tá ótimo, as intersecções entre acessibilidade e análise de dados também se fazendo presente, que é a questão das pessoas com deficiência. E o Vinícius comentou assim: a cartilha apresenta alguma diferença também sobre a formação desses estudantes? Essa foi a pergunta que o Vinícius fez. Só para acrescentar, Matheus, a questão de formação é quantos. A gente sabe quantos alunos conseguem se formar, porque às vezes a gente vê os alunos tendo que parar a faculdade. Então, eu acho que talvez, né? Eu, obviamente, dei uma boa olhada na cartilha antes da nossa conversa, mas eu acho que aí talvez seja um assunto também por uma quarta cartilha, a gente já está na quarta, é isso? Ó, não dá bobeira aqui que a gente vai criando trabalho, tá? Mas aí a gente faz umas parcerias aí pra gente resolver tudo isso. Mostra a riqueza dos dados, né? Quantas análises são possíveis. E além dessa de formação que a Mari perguntou, jogo mais uma pergunta aqui, Matheus, para você ir desdobrando, que é a questão da diversidade sexual, né? Que é outro fator, pensando aí nas camadas de interseccionalidade, um fator que às vezes gera preconceito e discriminação e exclusão das pessoas. Se isso conseguiu ser mapeado também na pesquisa que vocês levantaram, ou se é matéria para mais uma cartilha pra aí. Quinta. A gente vai para quinta. Importante a gente colocar isso, porque logo no início da apresentação do Matheus, ele reforçou, né, que ele faz parte do coletivo, né, do pessoal do movimento negro e também do pessoal LGBT, que é o coletivo Prisma. Então fala um pouquinho para nós também dessa intersecção, por favor. Tá certo. Umas coisas o tempo de formação foi uma coisa que eu não me atentei, Mari, de colocar na cartilha, mas eu acho que não é um dado que está facilmente colocado pelos dados que eu peguei da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Não está nessa planilha, mas eu sei que existe esse tempo. Mas falando em formação, nessa formação geracional, ou seja, os pais e mães dos discentes, quando eu olho o dado de formação dos pais e mães dos participados, é menor do que os brancos e amarelos. Então, isso é uma variável importante para eu vir a origem da família dessa população preta e parda, né? Ah, essa pessoa teve um acesso à educação, ou seja, um auxílio familiar, o preto e pardo, muito menor do que um branco e amarelo que já tem um pai com ensino superior, com ensino médio. Isso é um dado que não está na cartilha, mas que eu olhei. A questão do assédio, da diversidade sexual, de trancamento, são questão muito importante também, que não está colocada na cartilha, mas isso não, porque ela é menor, né? Ela é curtinha para tentar dialogar mais por causa da sua linguagem, mas que também observei, assim, questão do assédio, assim, 84% de pessoas sofreram algum tipo de assédio. Olha o número que gigante do número que a gente tem. Então é muita coisa, né? Fora as pessoas que não preferem não responder. E aí talvez foi uma escolha minha, mas também mas foi também uma melhor forma de o dado ser o mais real possível. Tem gente que algumas opções
coloca como prefere não responder. O preferir não responder essas situações está implícito algo que as pessoas às vezes não conseguem nem declarar no dado. E é importante de fomentar, enquanto coletivo, os grupos, as outras formas e metodologias qualitativas e quantitativas para a gente pegar essa realidade, né? Que a professora falou, a barreira para o negro que demora 1h30, 2 horas para chegar na universidade é muito grande, né? A barreira de um RG, ele pode ser impedido porque está sem um RG por um policial, ou porque ele vai sofrer um tipo de preconceito no caminho, ou porque o chefe dele, como a maioria são trabalhos informais ou trabalhos mais precarizados, vai impedir dele ir para a aula, né? Ele vai se dedicar mais ao trabalho, né? Isso tudo vão ser barreiras para ter menos a população preta na Universidade Federal do ABC. Aí uma coisa que está na cartilha é os trancamentos. Também os motivos de trancamentos da população preta para indígena indicar que é maior. Eu vou abrir a cartilha aqui e falar desse, porque eu acho que ele é importante, gente. Enquanto você abre aí, Matheus, a gente fala para não ficar vazio aqui. Eu lembrei de uma outra informação que os estudantes na aula, quando a gente discute, né, essas condições de identidade, cultura e os preconceitos, etc., as mulheres e as mulheres negras destacaram a dificuldade de ficar numa aula até 11 da noite para depois voltar para casa. Então tem a questão da violência sexual também, o risco, né, de violência, pessoal que estuda no noturno. Então, as mulheres, né, comentando de modo geral, que trancavam ou nem se inscreviam em disciplinas que fossem terminar no segundo horário, entendeu? Estou te falando, por exemplo, é outro dado interessante para a gente analisar. Os dados de trancamento total de matrícula para o problema de saúde ou psicológico da população preta é 10%. Né? 10% num grupo de 26 é muita coisa. Já o problema de saúde psicológico da população branca são 9%. Olha a diferença. Parece números aproximados, mas dentro do grupo de cada um é muito grande. Então, o trancamento de matrícula por dificuldades acadêmicas, questões financeiras, déficit de formação básica, são todos, o da população preta, são todos maiores no motivo de trancamento do que a população branca e amarela. Quando a gente pergunta, o questionário pergunta, né, da Proplad, se já teve trancamento, também o número é alto, é sim, da população preta em 26%, enquanto a branca e a amarela 24%, né? É muito significativo dentro de cada grupo olhar como esses dados são tão localizados. Matheus, meu, uma confusão mental aqui maravilhosa que a gente saia, a gente fica nessas discussões que a gente tem aqui. E aí tem uma pergunta da Uli que ela fala assim, pessoal, vocês acham que trabalhando para mitigar essa diferença das universidades vai reverberar no futuro do mercado de trabalho? Ou as causas desse outro ambiente são muito mais complexas? E aí eu queria só acrescentar um ponto que a gente está no meio do caminho aqui, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está na universidade, a gente está falando de dados de uma situação da universidade, e a gente tem a educação básica, educação infantil, que é onde nasce. Então, eu queria só reforçar o ponto a gente tem muitos professores que fazem parte da plataforma, e aí esse conteúdo também faz muito sentido para eles dentro das escolas que eles trabalham, né? Porque ter essa análise na escola, na universidade, para a gente entender esse caminho do estudante, né? Não só uma questão dentro da faculdade, tá? Então, essa é a pergunta da Uli para você. Para a gente, né? Uhum. A questão do mercado de trabalho. E aí, como o preto e o pardo vai conseguir chegar no mercado de trabalho, já é uma questão de olhar, assim, às vezes ele não consegue o que a gente está falando, né, na live, não consegue nem aproveitar o que a universidade tem para oferecer, né, vivenciar a universidade, porque as condições limitadoras impedem dele
dele participar, né? Viu, Matheus? Desculpa te interromper, mas eu achei muito legal a pergunta da Uli, e isso que você falou agora, para reforçar esse ponto, pelo seguinte: você falou antes que as pessoas negras já estão no mercado de trabalho quando elas estão na universidade. Mas a pergunta da Uli, olha que interessante, né? Foi no sentido de falar: olha, a pessoa entrou ali para fazer um curso, certo? Almejando uma área profissional, diferente daquela, muitas vezes, que ela já está trabalhando, não é isso? Então, fala um pouco mais disso também, porque o que você começou a falar agora, você falou, ó, o fato da pessoa não aproveitar o que está rolando na universidade é porque ela já trabalha também, mas É não é isso. na área que ela está estudando, não é isso? É isso. As pessoas pretas já são a maioria em que trabalham, que dependem menos da família, né? Dependem mais ou do seu próprio sustento. Tem um gráfico principal, fonte de sustento. Eu acho que ele é um dos gráficos também que diz muita coisa. Trabalho informal, população preta que é da FABC, 57% desse grupo. Trabalho formal, 53%. Ou seja, a população preta está trabalhando mais do que os brancos e amarelos. Então, podem vivenciar menos a universidade e a escolha para se candidatar a uma vaga que exige um inglês, por exemplo, que a gente trabalhou a questão aqui, já não vai. Por quê? Porque não pode viver a universidade, né? Então, o mercado de trabalho em que ela vai se alocar vai ser a partir do que ela vai conseguir manobrar da sua realidade e a realidade que ela vai conseguir passar na FABC, né? Talvez ela queira, por exemplo, a gente tem a ideia de fazer outro curso. É uma coisa interessante da gente enxergar. Quem faz um segundo curso? Ou quem para no primeiro curso? Né? São informações importantes. Talvez a população preta não consiga ter o segundo curso porque precisa trabalhar. Então, viveu menos na universidade. A questão do estágio. Será que a pessoa vai. O emprego fixo que ela tá, que não é na área dela, será que ela vai conseguir deixar para um estágio que não é uma coisa estável também? E se esse estágio não dá certo, né? O quanto ela vai abrir mão? Então, para pensar no mercado de trabalho menos desigual, digamos, com uma população preta maior, a gente precisa voltar à universidade e falar assim: mas será que os pretos e pardos que estão aqui estão conseguindo viver e se preparar melhor para esse mercado de trabalho próximo à sua graduação? E a gente tem que, por exemplo, olhar uma coisa que não está nos dados da probabilidade, mas seria interessante, as questões das licenciaturas. Eu sou do BCH, vim formei de economia, não tenho essa coisa mais próxima da licenciatura. Mas será que os alunos participados na licenciatura conseguem passar por esse período de estágio vivenciar melhor do que os brancos e amarelos ou menos, né? Não dá para responder só com esses dados, precisariam de outras pesquisas, outras cartilhas, mas que fomenta essa questão, né? A principal fonte de sustento é ideal para a gente entender se o preto e o pardo vai conseguir chegar no mercado de trabalho que ele pode sonhar, ou às vezes ele não consegue nem sonhar porque precisa trabalhar. Ai, Matheus, você falou uma coisa que eu acho que é tão essencial, que é sonhar. Eu gosto muito do Emicida, ele fala, né? Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer se você correr, não sei o que vai fazer, né? Mas o ponto é, quando que a gente tem essa oportunidade de sonhar, sendo cotista dentro da faculdade, sendo desses grupos, né, minoritários, mulheres, negros. Então, eu acho que esse ponto é tão essencial, porque às vezes a gente aceita algumas realidades, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho que a professora faz com a plataforma, de abrir espaço para as pessoas estudarem, conhecerem outras realidades e poderem sonhar outras formas de vivência, né? Então, eu sempre me toco muito quando uma pessoa fala disso, né? Então, eu acho que a gente já está há 1 hora aqui conversando, então eu vou começar a caminhar a gente aqui para o final, tá? A gente falou, então, de algumas etapas que você correu aqui. A gente falou da hipótese que você gerou. A gente falou da onde você falou, eu tenho essa hipótese, quais dados que eu preciso para provar a minha hipótese, né? Para ver se ela é verdadeira ou não. Então, você foi, putz, eu preciso de dados do IBGE, eu preciso de dados que falem sobre
essa interseccionalidade de raça, gênero. Então, eu fui atrás desses dados e aí eu fui aonde coletar esses dados. Eu fui no site da Proplad, peguei os dados, fiz um questionário que aqui a gente fala que tem muita ciência para fazer um questionário, né? Não é simplesmente fazer algumas perguntas. Então, o cuidado em elaborar esse questionário, evitar vieses nesse questionário, deixar as informações bem claras quando as pessoas vão responder. Eu estou aqui sumarizando um pouco o que a gente falou, tá? Então, com muito cuidado na hora de também formular um questionário quando a gente precisa coletar os dados. Então, tem alguns dados que são disponíveis, são dados administrativos, que a gente pode chamar assim, que são os dados disponíveis da faculdade, e tem os dados que você foi atrás, você foi coletar os dados através da pesquisa com as entidades estudantis. E aí, recebi todos esses dados, eu também tenho um trabalho de armazenar. Aqui, quando a gente fala a gente não está falando de Big Data, a gente não tem esse trabalho difícil, né? Não é dificultoso armazenar esses dados, a gente consegue armazenar no nosso computador, no Drive, em qualquer outro lugar, porque ele não é um volume grande, a gente está falando de poucos dados, de kbytes, de gigabytes, a gente está falando de dados pequenos, né? Então, quando a gente for falar na próxima live sobre ciência de dados, a gente vai falar um pouquinho mais dessa dificuldade de armazenar dados, tá? Quando a gente fala de Big Data. E aí, também, então a gente falou hipótese, onde coleta, como coleta, onde armazena, e aí a gente falou também da análise. E aí, quando a gente fala da análise, no curso a gente falou de 4 tipos de análise: preditiva, prescritiva, descritiva e diagnóstica. E aqui, quando a gente está falando desse mundo de análise, a gente está focando nas duas últimas, que é descritiva, que é uma análise do que aconteceu, e diagnóstica, análise do porquê um evento aconteceu. Então, aqui a gente está falando muito do descritivo, você está descrevendo uma realidade, tá? Então, trazendo um pouquinho aqui do nosso curso, quando a gente fala. E além de fazer análise, o último passo é a gente apresentar esses dados, né? Então, como que a gente faz um gráfico, como a gente escolhe qual gráfico que a gente vai usar, esse cuidado das pessoas olharem o gráfico e saberem analisar e interpretar. Isso também faz parte aqui da alfabetização em dados, tá? E a gente falou muito, eu e a professora, nas lives anteriores, sobre o Covid, né? Então, nosso projeto é para essa etapa que a gente está vivendo, para essa pandemia. E aí, quando a gente se viu frente a essa pandemia, apareceram também milhares de gráficos. Então, para a gente ir caminhando para o fim, como que você teve esse cuidado para apresentar os resultados? Como você pensou nos gráficos para deixar clara essa informação para as pessoas? E além disso, Matheus, a Mari falou da questão do Covid, né? A gente já sabe pelos dados gerais que vai entrar mais essa variável aí para coleção de cartilhas, porque a gente já tem essa informação de que, infelizmente, a população negra é a mais atingida pela epidemia. E isso, com certeza, também vai impactar numa nova coleta, impactaria numa nova coleta desse nosso público na universidade. O que você acha disso? Como que podemos ter desdobramentos em relação a isso para pensar em políticas públicas que vão se preocupar também com os impactos da pandemia nessa população? Bacana, gente. Acho que muita coisa, né? Mas vamos lá. Uma coisa importante é que a Mari falou da metodologia. Eu tenho uma metodologia quantitativa, uma abordagem quantitativa, na verdade. E a estratégia foi uma estratégia explanatória, né, dos dados e a descrição desses dados. Mari, eu esqueci a sua pergunta, olha. Ela É a parte final. falou da divulgação, que é o que a gente está fazendo agora também. Foi muito legal que você falou até das audiodescrições, que vocês, além da impressão, você falou um pouquinho disso, que além da cartilha ser escrita, teve também essa iniciativa de fazer para as pessoas com deficiência em áudio. Então, ela está falando disso, dos gráficos, de como apresentar esses dados, né? De diversas formas para atingir o público de várias maneiras. Sim, como a gente fez para deixar claro, né? Acho que era uma coisa importante de situar, que era compreender qual tipo de linguagem gráfica, né? A escolha dos dados, de mostrar os dados, qual tipo de gráfico a gente vai escolher para
abarcar o maior número de pessoas possíveis na leitura desses gráficos. E aí, por exemplo, no nosso processo, tinha uma pessoa, no processo de criação da cartilha, tinha uma pessoa que não era próxima à leitura de gráficos. E era importante ter no nosso grupo de trabalho, por quê? Porque se tivesse uma coisa que ela não compreendia, isso já era um sinal para a gente, olha, talvez essa informação aqui não vai ser importante eu colocar na cartilha, porque a pessoa não vai conseguir, a maioria das pessoas não vai conseguir compreender. Então vamos deixar para um segundo momento, é, escolher esse tipo de gráfico e vamos optar por uma informação que seja mais clara, ou seja mais visível ao olhar, né? Um gráfico que seja mais visível ao compreender. Então, na primeira parte da cartilha tem o gráfico de pizzas, né? A gente não utiliza geralmente gráfico de pizza na maioria dos procedimentos. Só que deixar daquela forma teria uma linguagem mais acessível a toda a população que quisesse minimamente entender os gráficos o que a gente queria falar, né? E aí uma coisa interessante para o Covid, como a gente olha os nossos dados e como é que olha os dados totais, unindo um pouco tudo que a gente está vivendo e como é que a gente vê a população, é cada vez mais refinar o nosso objeto, né? Se a gente, no começo da discussão do Covid, do ensino, o EC, né, agora que a gente está tendo, discussões, será que os estudantes têm acesso à internet? Não têm? Quando a gente olha o estado de São Paulo, o Sudeste, vai falar lá que a maioria das pessoas tem acesso à internet. Agora, quando a gente sabe que existem parâmetros, indicadores sociais que delimitam esse acesso à internet, a gente vai entender que a população preta e parda vai ter dificuldades maiores para acesso à internet, vai ter dificuldades maiores para acesso à saúde, né? Vamos olhar a cidade de São Paulo, por exemplo, as cidades, cidade Tiradentes, Palheiros, né, falando de uma cidade maior daqui, vai ter uma dificuldade de acesso à internet, à saúde para identificar o Covid menor. Então, se a gente tem um aluno da FABC ou um grupo de alunos pretos e pardos que estão nessas regiões, a gente vai ter aluno que não vai conseguir ter o EC, né? Cursar a disciplina. Então não adiantou nada eu apresentar um dado lá do Sudeste, falar que 93% do Sudeste tem acesso à internet, se eu não entendi que para a internet não é suficiente para eu cursar uma disciplina. Ou só isso, só um indicador não vai ser suficiente para eu dizer esse aluno está apto para vivenciar a universidade à distância, né? Vai ter condições sociais, econômicas, habitacionais, de saúde para vivenciar o EC, né? Se a gente sabe que conforme vai refinando esses dados, as nossas informações, a gente vai criando mais camadas e divisões, a gente vai vendo que a população preta, que já tem todos esses parâmetros, dificuldades, cada vez vai ser mais difícil vivenciar um projeto de ensino que seja inclusivo, né? A questão dos computadores. Uma coisa é você ter acesso à internet, outra coisa é você ter um computador que seja possível a manusear os dados, a manusear pesquisas acadêmicas, que suporte o que é vivenciar a universidade, né? Isso tudo precisa ser olhado, a gente olha através dos dados e a importância que o dado tem da gente dividir, subdividir conforme as nossas características, os nossos indicadores, né, de metrificar essas condições sociais. Né? Metrificar as condições sociais vão ser essenciais para a gente olhar. Olha, não é bem assim. O Sudeste pode ter acesso à internet, mas determinados grupos vão ser tão vulneráveis em meio à pandemia que não vai ser suficiente ter apenas internet. Não vai ter nem o computador e nem as condições psicossociais, habitacionais para vivenciar isso. Uma pessoa que mora numa periferia de um lado de um baile funk que vai funcionar durante a sexta, quarta, quinta, sexta, não vai ter condições de curtir uma disciplina à noite, porque ele está numa moradia precária, numa ocupação, como os dados da cartilha falam. Então, essa pessoa vai estar mais vulnerável de participar do EC, né? Acho que é uma coisa importante da gente pensar. Não sei se eu respondi um pouco a pergunta, gente. Peço perdão, mas obrigado. Matheus, você arrasou hoje. E você viu que aqui assunto não falta, viu? A Mariana tá falando para a gente falar mais, mas eu acho que nós já estouramos o tempo, né?
Então, eu espero que o Matheus possa vir aqui outras vezes, né, para desdobrar todos esses assuntos que ele levantou e que à medida que vai levantando cada assunto, entendeu, Matheus? Vão aparecendo mais perguntas e mais coisas para você detalhar. Então, eu achei maravilhoso o nosso encontro de hoje, porque conseguiu dar essa geral. O que você achou, Mari? Vamos dando um tchau? Sim, sim. Eu pedi para a professora falar de uma experiência dela, mas a gente deixa essa para a próxima. Não tem problema, a gente vai aqui arranjando assunto para falar. Deixa a gente, né? A gente vai criando assunto. Mas eu achei maravilhoso, Matheus. Eu estava muito ansiosa. A gente conversou, a gente fez uma conversa prévia. Estava super animada, fiquei mais feliz ainda com o resultado aqui da gente conversando. Acho que a gente falou muito prático, né, de uma visão prática do que é análise de dados. Eu recebi uma mensagem aqui no inbox que a pessoa falou: putz, está bem prático hoje a live, gostei. Então, assim, agradeço você por ajudar a gente a fazer essa conexão com o prático. E aí, é isso, gente. Dados estão aqui para a gente tomar conta deles, usar e abusar dos dados. Os dados estão disponíveis, aí a gente tem que tomar conta deles e não não ser usado por eles, né? Aí hoje também é um dia que a gente tem a LGPD entrando em vigor, então é um dia também para dados que é um dia marcante. A Então, lei, fala aí o que é a sigla para o povo isso. entender. Lei Geral de Proteção de Dados. É isso. A gente eu e o Matheus aqui, IBGE, LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar muito sobre ela ainda no curso, quando a gente for falar de privacidade e proteção de dados, da unidade 5. Então, vamos ainda falar sobre ela, mas hoje também foi um dia marcante para a área de dados. Então, vamos continuar aqui, continuem junto com a gente, convidem os amigos para entrar nesse mundo de dados, nessa vibe de dados aqui. Queria agradecer imensamente o Matheus por ter falado comigo todo esse tempo, por ter se disposto a vir aqui, dar a cara a tapa, né, professora? E aí você, a gente já está aqui na terceira live, dando a cara a tapa. Hoje o Matheus está mais que convocado, se ele quiser virar freguês aqui nosso e vir com a gente, né? Receber outros convidados, apresentar mais exemplos dentro de todos os outros temas que a gente vai abordar a partir do tema que ele tem com os coletivos, ele está convocado para vir aqui ad infinitum, viu, Matheus? Já entrou para a família. Também, ele tem que fazer a despedida dele aí também. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês e fluiu muito bem, foi muito tranquilo. Muito feliz do trabalho de vocês. Quando a Mari chamou, eu falei assim, nossa, muito bacana. Dei uma fuçada, me interessei e confirmo a minha presença nos próximos encontros, em vários encontros, e o que tiver que colaborar. Também estava atento hoje à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bacana a iniciativa, assim, é um pontapé muito inicial, muito importante da gente falar assim, dados precisam ser utilizados, não pode ser um monstro, né? Aquela coisa assim, eu fico falando para as pessoas de dados porque é importante a gente socializar tudo que a gente sabe, né? O aprendizado. Ter o cuidado também, porque nem sempre os dados são utilizados da maneira pensando na população, né? Tem várias questões, acho que a lei traz um pouco disso. E muito obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom estar com vocês. Quem precisar, eu estou super disponível para tudo. Eu sou muito arroz de festa, então, para participar de qualquer pesquisa, ajudar em qualquer pesquisa, dados, eu estou participando, estou com vocês, com quem precisar. Também estou acessível qualquer pessoa que queira falar um pouco mais dos dados e construir alguma coisa ou saber mais alguma informação. Mas um beijo bem grande para vocês duas e muito maravilhoso estar com vocês. É isso aí, a gente que agradece. Viu? Enquanto eu acho aqui o botão de desapertar aqui para parar a gravação, também vamos dando tchau, assim, ó. Abre a câmera e dá tchau aí pro pessoal. Sim, o Douglas também. Douglas, nosso companheiro aí. Obrigada. Que a gente agradece de estar junto. Obrigada. E vamos dar tchau. 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 Tchau, gente. Muito obrigado.